Então, quando nós nos apropriamos dessa perspectiva, nos apropriamos dessa mensagem genuína, quando ela não gravita apenas no intelecto e na razão e começa a gravitar no coração, nós vamos aurindo um pouco mais de esperança, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos torvelinhos que o mundo nos oferta. Nós vamos entendendo que para sentir o perfume das rosas, para falar de uma forma poética, para nos extasiarmos com o colorido das flores, muitas vezes é necessário abraçar a haste de espinhos. Nós vamos entendendo que por mais escura e densa que possa ser a noite, e aqui uma analogia com a noite dos momentos de dificuldade, com os momentos de drama, com os momentos de angústia, de amargura, por mais longa que possa ser essa noite, o sol sempre há de brilhar, sempre há de aquecer. E nós vamos entendendo que, de fato, nesse mundo de provas e expiações, que é a morada de espíritos imperfeitos como eu e você, não tem como a gente querer sorriso sem ter tristeza, não tem como a gente querer apenas sol sem ter chuva, não tem como a gente querer ter conhecimento sem passar, né, pelo caminho do esforço, não tem como a gente querer ter evolução íntima, evolução moral, evolução espiritual, sem nós nos sacrificarmos. Por isso é necessário termos esperança, mas também é necessário termos um pouco mais de paciência. Paciência conosco mesmo e paciência com o próprio mundo, com o que ele nos oferta. Há uma canção que eu gosto muito, chamada Paciência, de um compositor pernambucano, Lenine, que em uma de suas estrofes diz mais ou menos assim: o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Então é necessário, quando tudo ao nosso redor, né, parece estar em aparente confusão, em aparente desarmonia, nós talvez paralisarmos para refletirmos. A pausa é tão importante, né? Uma sinfonia, por mais bela que seja, precisa de pausa. E a pausa é que dá harmonia a ela. Então, é necessário sabermos esperar também. Mas, como diz um filósofo contemporâneo, que eu gosto muito, conterrâneo paranaense nosso, Mário Sérgio Cortella, esperar, do verbo esperançar. Esperança que sabe que há um tempo determinado para cada experiência no mundo. Esperança que, mesmo sem entender, muitas vezes aceita. Esperança que, mesmo sem entender, confia. Por que esse vírus agora? Por que tanta dificuldade? Por que tanta mudança de uma hora para outra? Né? Por que eu não posso, de uma hora para outra, abraçar, muitas vezes, quem eu tanto amo? Por quê? Se eu não consigo encontrar, né, essas respostas, talvez, ao menos que eu possa ter paciência, esperança, que eu possa confiar e aceitar que talvez seja o melhor, que é um processo terapêutico, um processo pedagógico que vai me fortalecer enquanto espírito, enquanto o conjunto de emoções que gravita em torno de mim. Confiemos nisso. Por isso, eu separei aqui uma mensagem para ler para vocês. Uma mensagem psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, uma mensagem do espírito Meimei, que é a mensagem intitulada Confia Sempre. Olha o que diz Meimei, olha que beleza. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada
além da noite. Hoje é possível que a tempestade te armafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Mensagem linda de Meimei. Mas não é uma mensagem apenas teórica, gente. Porque essa mensagem é uma mensagem que tem um contexto prático, um contexto de vivência, um contexto de vínculos. E eu vou tentar trazer isso para vocês, contando um pouco da história de Meimei. Porque as lições do Espiritismo não são apenas um conjunto de ensinamentos, né, que devem gravitar em torno do nosso pensamento. Não é isso. O processo pedagógico, o processo educacional de espíritos imortais que somos, ele não acontece na teoria, ele acontece na prática, vivenciando, sobretudo, os amargores que a vida nos oferta. Desculpa te dizer isso, mas muitas vezes são essas dificuldades que nos fortalecem, que nos engrandecem. Espíritos renitentes que ainda somos, temos dificuldades de aprender com o bem, temos dificuldades de aprender através do amor, através das relações harmoniosas. Eu vou tentar trazer um pouco isso com esse exemplo, né? Trazendo a história da própria Meimei. Meimei nasceu, ou melhor, Irma de Castro, esse é o seu nome, né? Nasceu numa cidade pequenina de Minas Gerais, uma cidade chamada Mateus Leme. E Meimei tem mais irmãs. Talvez, eu não me recordo, mas acho que é a irmã caçula de uma família que tinha 4 irmãs, ou seja, seu pai e sua mãe tiveram 4 filhos, ela tinha mais 3 irmãos, 3 irmãs. Mas Meimei se destacava desde tenra idade, não apenas pela sua beleza física, que era incrível, mas também pela sua inteligência, pela sua perspicácia, pela sua espirituosidade. Desde cedo Meimei era uma criança autodidata, aprendia as coisas sozinho, aprendia fazendo e tinha desde cedo um prazer: aprender e ensinar, aprender e transmitir, aprender e compartilhar. Por isso ela tinha um sonho, o sonho de ser professora, o sonho de ser uma educadora. Então, já com tenra idade, Meimei tem 2 dificuldades, 2 dramas na sua vida. Primeiro, ela se torna órfã de pai, com 5 anos, se não me engano. E a segunda dificuldade, o segundo drama da vida de Meimei é uma nefrite, que com tenra idade, essa inflamação nos rins vem à tona, faz com que ela tenha que recorrer ao auxílio médico e ela tenha muitas dores, mas a vida tem o seu decurso, né? Ela tem uma família, irmãs que tem profundo carinho por ela, né? E já um pouquinho mais mocinha, ela se muda para Belo Horizonte, e em Belo Horizonte ela se vincula ao magistério para iniciar o seu processo de ser uma educadora, já uma adolescente. E na sua adolescência, com 16 anos, ela encontra aquele que veio a ser, isso, né? Nas próprias palavras de Meimei, talvez o grande amor da sua existência, um homem, um jovem, assim como ela, Arnaldo Rocha, mas diferente dela, que era uma mulher espirituosa, um espírito, naquele momento, ateu, materialista convicto, intrépido, mas um homem culto, um homem bom. Por isso, eles se encantam um com o outro. Na verdade, um olhar que já há um magnetismo que você observa que não pode ser apenas dessa existência, ele transcende essa existência. Como é que pode alguém que eu vejo pela primeira vez me ofertar tanto interesse? É o que ocorre com Meimei e Arnaldo Rocha, que se conhece com 16 anos, aos 18 anos tem o primeiro beijo e se casam em 1942, quando ambos tinham 22 anos, se eu não me engano. 20 ou 22 anos, enfim, muito jovens, uma vida inteira pela frente, e eles começam, né, a compartilhar aquela vida de casal juntos. Tem muitos hobbies juntos, entre eles ler um para o outro. E numa dessas leituras que fazem em conjunto, uma leitura de um livro
de um autor chinês, Lin Yutang, o livro é Momentos em Pequim. Eles vão no glossário porque uma palavra lhes desperta o interesse. Essa palavra é Meimei, que eles então não conheciam. Vão no glossário e Arnaldo Rocha vê que Meimei significa a noiva bem-amada. Então ele dá esse nome à sua querida Irma de Castro, a sua noiva bem-amada. A partir daquele momento, para ela e para nós, começa a ser a Meimei. Mas Meimei continua com a sua nefrite. Um pouco mais à frente, ela tem um processo de amidalite e precisa extrair as suas amígdalas. E numa cirurgia mal sucedida aos olhos físicos, ela extrai a amígdala, fica com um pequeno pedaço da sua amígdala que começa a infeccionar. A partir dessa infecção, ela tem uma agravação da sua própria nefrite e Meimei é acamada. Por conta da nefrite, ela tem uma hipertensão. Essa hipertensão gera uma pressão exagerada no próprio globo ocular, que faz com que ela perca a visão. E rapidamente, a partir do momento que ela tem essa amidalite, ela começa a definhar. Mesmo assim, não perde o interesse pelo seu marido, não perde o interesse pela vida, o interesse pela própria leitura. Continua a ler um para o outro, ou melhor, Arnaldo para ela, porque Meimei já não lia. E ela, certa noite, diz: Arnaldo, eu vejo vovó, eu vejo papai, Arnaldo. Todos estão aqui. E Arnaldo, né, como um ateu intrépido, diz: que isso, mulher, deixa disso. Mas, na verdade, ela já estava tendo as visões, né, que preliminares, que muitas vezes ocorrem quando nós estamos prestes ao desenlace. E é o que ocorre. Meimei desencarna, fenece no corpo físico, nos colos do seu amor, Arnaldo Rocha. Aquele homem ateu, materialista, fica completamente inconsolável. Tem dias de extremo infortúnio, dias em que ele mesmo pensa em dar cabo à sua própria vida para tentar se enlaçar com a sua Meimei, embora ele não creia nisso. Ela cria, será que pode ser verdade? E, enfim, andando certa feita com esses pensamentos por Avenida Santos Dumont, no centro de Belo Horizonte, ele esbarra com um homem. Ele não tinha observado o homem porque estava andando de cabeça baixa. Esse homem estava com vários papéis, todos os papéis caem no chão. Arnaldo podia ser tudo, mas não era deseducado. Então pega os papéis e observa que aquele homem está vestido de uma forma estranha, com um terno cinza, um pouco deselegante, com medidas exageradas, muito maior do que ele, umas ombreiras largas. Observa que aquele homem possui uma boina, um óculos fundo de garrafa, mas um olhar cândido, um olhar dúlcido. Então aquele homem, que até então nunca tinha visto Arnaldo Rocha, olha para ele e diz: Ah, Arnaldinho, quanta dor, não é? Coloca as mãos acariciando a face de Arnaldo Rocha e lhe pergunta: Arnaldo, me mostra a foto da nossa Meimei que tu carrega na carteira. A nossa noiva bem-amada está com tanta saudade de ti, Arnaldo. Arnaldo Rocha fica inquieto. Quem é esse homem? Como ele sabe da minha doce Meimei? Como ele sabe que ela desencarnou? Na verdade, Arnaldo estava olhando para Francisco Cândido Xavier. Um reencontro também dessas duas almas. E naquela mesma dia, Chico diz: Arnaldo, venha comigo, porque Meimei quer muito lhe falar. Meimei quer muito ofertar esperança, Arnaldo, para o teu coração que anda tão impermeável, tão empedernido e tão endurecido. Entenderam, gente? Essa mensagem, então, é escrita a partir dessa perspectiva. Não uma mensagem teórica, não uma mensagem que não tem uma profundidade, né? Na vida, ela tem, na verdade, total vinculação com a nossa vida prática. E é justamente aqui que os ensinamentos do Espiritismo precisam ser captados por nós na nossa vida prática e na nossa vida cotidiana. Esse é um exemplo incrível, incrível. Por isso, meus amigos, eu preciso lhes dizer que a vida
mesmo com todas as suas dificuldades, é uma peregrinação. Olha para o lado, está todo mundo enfrentando a mesma peregrinação, todo mundo enfrentando a mesma dor, a mesma dificuldade, o mesmo drama, obviamente, né, com nuances distintas, mas é uma peregrinação. E essa peregrinação ela tem tanto altos e baixos, é uma montanha russa de emoções, ela nos interte tanto que muitas vezes nós esquecemos que estamos aqui como viajores, que a nossa verdadeira morada, que a nossa verdadeira casa não é a existência física, que a nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira casa é a existência espiritual e que nós desfrutaremos felicidade na existência espiritual a partir da perspectiva que nós encaramos as nossas dificuldades, os nossos dramas, os nossos amargores que nós temos na vida física. Esse é o ponto. Essa é uma nova perspectiva que o Espiritismo, que o Consolador prometido veio nos ofertar, veio nos trazer. Então, meu amigo, a mensagem que eu quero te dizer hoje, né, que não à toa é Sexta-feira Santa, reúna os teus amores. Reúna com quem você está, seja presencialmente ou constrói uma ponte virtual. Reúna eles, né, nessa Páscoa, para nós festejarmos uma mensagem genuína de libertação espiritual. Porque é essa a mensagem que o Cristo veio nos trazer. Essa já era a mensagem que o povo judeu comemorava na Páscoa judaica, a libertação daquele povo que era escravo e cativo no Egito e que passou a ser liberto. Lógico que há uma linguagem metafórica aqui, né? Uma linguagem do mundo religioso, mas que quer nos despertar algo que nós precisamos, né? Através das próprias dificuldades, nos libertar das nossas próprias amarras, que não nos deixam crescer espiritualmente. Talvez seja uma oportunidade imensa que nós estamos passando para aurir novos conhecimentos, para nos fortalecermos. O ponto é, de que perspectiva você quer olhar para tudo isso? O que será que a vida quer dizer para você com tudo isso? Porque talvez a pergunta que tem nos conduzido até aqui seja: o que eu quero da vida? E talvez seja fácil saber que eu quero saúde, mas o difícil é saber o que a vida quer de mim quando me tira, né, a saúde plena. Talvez seja fácil saber que eu quero ter liberdade para ir e vir a hora que eu quiser, mas a pergunta talvez seja: o que a vida quer de mim quando me tira a possibilidade da liberdade de fazer o que eu bem queira a qualquer momento? É o que nós estamos vivenciando. Talvez seja fácil saber que eu quero estar junto com os meus amores, né, por o maior tempo possível, mas o que a vida quer de mim quando me tira a convivência deles de uma forma, ao meu olhar, tão prematura? O que a vida quer de mim agora? E talvez nesse momento nós precisamos olhar para a vida do Cristo. Nós precisamos olhar para a sua mensagem, sobretudo a mensagem desse momento, a mensagem da Páscoa. Olhar para o seu Calvário, olhar para a sua dor, olhar para as suas dificuldades, né? Olhar para os cravos toscos que lhe perpassaram as mãos e os pés, olhar para o madeiro infame, né, que ao ele derrear, cravava em suas costas pedaços daquela madeira. Olhar para tudo isso e perceber que se o Cristo partiu do mundo físico com feridas, sangrando, carregando cicatrizes, será que é justo e lícito que nós queiramos seguir o seu caminho sem carregar as nossas cicatrizes? Sem carregar, né, os nossos fardos, as nossas dificuldades? Mas talvez Ele queira nos ensejar a todo momento uma mensagem de esperança genuína. Que o nosso olhar não se concentre apenas na Sexta-feira Santa para vê-lo aparentemente vencido,
aos olhos do mundo, que o nosso olhar possa se concentrar no domingo da paixão, para vê-lo ressuscitado, vê-lo altivo, vê-lo realmente como vencedor. Por isso ele nos dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições. Esse é o ponto para onde nós queremos olhar, porque esse momento pode nos trazer inúmeras perspectivas, inúmeros conhecimentos, inúmeros pontos de vista. A perspectiva que eu estou querendo transmitir para vocês é a perspectiva da confiança. Por isso eu termino lendo novamente a mensagem de Meimei. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te armafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que Deus nos abençoe, nos conforte, nos inspire a todos, que tenhamos uma Páscoa abençoada, uma Páscoa de reflexão com os nossos. Muito obrigado.